ONU realiza uma importante conferência para a solução de dois estados na questão palestina, embora os Estados Unidos chamem essa conferência de golpe publicitário. Quer dizer então que os americanos estão apoiando incondicionalmente Israel? Diria que não é assim. Tanto que o Trump hoje contradisse o próprio Benjamin Netanyahu, alegando que há sim fome em Gaza e algumas atitudes devem ser tomadas. Enquanto isso, Estados Unidos e União Europeia firmam o maior acordo comercial dos Estados Unidos e dos europeus, mas com algumas críticas e possibilidade de não ser de fato finalizado por pressão de algumas lideranças europeias que estão criticando o acordo, como Friedrich Merz, Viktor Orbán e a própria direita nacionalista eurocética europeia, como por exemplo a Marine Le Pen, que alega que é um acordo visto como um fiasco político, econômico e do ponto de vista moral para os europeus. Enquanto isso, na Suécia, Estados Unidos e China tentam fazer uma nova renegociação das tarifas, não deve dar certo, da mesma maneira que Mauro Vieira, nosso chanceler, também viaja em direção aos Estados Unidos, sendo que uma das suas possíveis agendas é a renegociação das tarifas. Muito possivelmente nem vai ser recebido pelos Estados Unidos. Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, falam que os americanos estão fazendo o que nem a União Soviética faria com o Brasil e que a grande solução para o nosso país é a aproximação com os BRICS, ou seja, as tarifas devem aproximar ainda mais o chamado Sul Global. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as palavras duras que o Trump fez contra o Putin, falando que não tem mais interesse em travar negociações, conversas com o Putin e que vai antecipar a possibilidade de retaliações acima de 100% de tarifas comerciais, enquanto a Rússia responde e fala que é para os Estados Unidos tomarem cuidado, porque eles não são nem Irã nem Israel, e que se a diplomacia da ameaça continuar, isso só vai aproximar Estados Unidos e Rússia de um conflito armado. Para finalizar, pessoal, temos também Tailândia e Camboja anunciando um cessar-fogo. Será que é definitivo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser ganhar por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato tivemos hoje uma grande conferência na ONU para discutir a solução de dois estados. Essa conferência estava marcada há bastante tempo, inclusive houve ameaças de cancelamento e tal, mas acabou sendo realizada, liderada pela Arábia Saudita e também pelos franceses. Na prática, é muito sintomático, é muito simbólico. Em um momento em que Israel vem sofrendo o aumento da pressão da comunidade internacional por conta dos extremos de fome, das suas ações na faixa de Gaza, deslocamento forçado da população, a ideia da construção das cidades humanitárias, como bem o Benjamin Netanyahu fala, dentre outras ações do território de Israel na faixa de Gaza. Mas eu diria que o simbolismo ele para por aí, porque de fato a criação do Estado palestino a partir de uma conferência da ONU penso que não vai acontecer. Tanto que, por exemplo, os Estados Unidos boicotaram o processo, o próprio Israel boicotou o processo, alegando que esse tipo de ação apenas fortalece os movimentos extremistas na faixa de Gaza, fazendo referência, claro, ao próprio Hamas, e alegando, pessoal, dentre outras coisas, que foi um golpe publicitário, ou seja, que algum tipo de reunião sem a presença de Israel, que é uma parte interessada no processo, e que só conta com países críticos a Israel, não deve ser levado a sério. Professor, mas é claro, eu tô percebendo então que o Benjamin Netanyahu é um grande aliado do Trump, e de fato eles são, né? Não tô desmentindo isso, de fato ele é. Mas creio eu que a pressão contra o Benjamin Netanyahu vem aumentando, até mesmo por parte dos Estados Unidos. Não em relação às políticas da faixa de Gaza, porque de fato acho que isso não vai alterar, pelo menos não no futuro próximo. Mas eu trouxe para vocês que os americanos, por exemplo, criticaram as ações ofensivas que Israel fez na Síria, no Líbano,
Algumas ações relacionadas à própria distribuição de alimento também foram criticadas. A gente teve declarações da ONU, por exemplo, falando de fome catastrófica, declarações, por exemplo, da França, que vai reconhecer o Estado palestino, o Keir Starmer do Reino Unido falando coisas muito parecidas, a própria Alemanha falando que a guerra em Gaza deve acabar imediatamente, ou seja, as grandes potências estão se voltando, não exatamente contra Israel, mas contra as operações militares que estão sendo realizadas no território de Gaza. E até o Trump, porque o Benjamin Netanyahu falou que, imagina, isso era uma invencionice, porque existem alimentos, Israel acabou de anunciar uma pausa humanitária, a criação de corredores, o aumento do envio de ajuda, inclusive por vias aéreas, para o território de Gaza, mas depois de grande pressão da comunidade internacional. E aí o Benjamin Netanyahu falou que era uma mentira, que não há fome em Gaza. O Trump fez questão, em uma reunião ali na Escócia, junto ao Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, de desmentir, assim, publicamente o Benjamin Netanyahu, colocando que há sim fome em Gaza, e que inclusive precisa cuidar das necessidades humanitárias do que um dia se chamou faixa de Gaza. Só essa declaração eu já acho um pouco problemática, porque se ele fala que um dia se chamou faixa de Gaza, é por quê? Porque agora vai se chamar Riviera do Oriente Médio, vai ter a criação de um Estado judeu, enfim, né? Mas o que um dia se chamou de faixa de Gaza. Depois ele colocou que hoje os Estados Unidos podem sim salvar muita gente, algumas dessas crianças. É uma fome real, eu vejo isso. Não dá para fabricar o que a gente está vendo. Vamos desenvolver ainda mais e o Keir Starmer vai nos ajudar. Ele fala isso dentro de uma premissa de um Reino Unido que falou que vai liderar o resgate de algumas crianças para serem tratadas fora de hospitais da faixa de Gaza e a criação de centros humanitários, ou até mesmo fazer com que entre mais ajuda humanitária a partir de pressão internacional. O próprio Trump colocou que ele vai criar, a ideia, criar centros de alimentação em Gaza, onde as pessoas possam entrar e comer sem barreiras ou cercas. Porque hoje o que ele vê é que as pessoas veem comida a uma certa distância, mas que existem cercas e pessoas que impedem de chegar no centro de distribuição de alimentos. E que os americanos vão liderar, junto com outras lideranças europeias, uma alteração desse paradigma. O Keir Starmer finalizou colocando que é revoltante ver a fome hoje que acontece em Gaza. Ou seja, pressão internacional, pelo menos na questão da distribuição de alimentos, apresenta resultados. Não acho que os americanos vão mudar sua postura em relação à criação de dois estados, ou talvez que vão alterar a sua premissa de deslocamento da população palestina, visto que eles já até consultaram países no continente africano, no Oriente Médio, para saber se existe a possibilidade de receber os palestinos. Mas, assim, pelo menos na distribuição de alimento, acho que a pressão internacional vem dando algum tipo de resultado. Além disso, como eu bem tinha anunciado para vocês no vídeo de ontem, foi firmado um acordo Estados Unidos e União Europeia. Na verdade, firmado é exagero, porque o que foi firmado foi com a Comissão Europeia, que é representada pela Ursula von der Leyen, uma espécie de presidente da União Europeia, mas agora precisa da aprovação do legislativo do país, ou seja, do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu, que representa, claro, cada uma das entidades, cada uma das nações que envolvem a União Europeia. E eu diria que a aprovação pode ser um pouco mais difícil do que a gente pensa. O acordo, ele foi visto como muito bom para os Estados Unidos, assim como, convenhamos, praticamente todos os acordos firmados pelo Trump, pelo menos até o momento, excetuando a China, vamos discutir daqui a pouquinho, estão sendo bons para os Estados Unidos. Os Estados Unidos mantêm com a União Europeia hoje uma relação de um déficit comercial de cerca de 235 bilhões de dólares. Claro que a União Europeia alega que, na verdade, os Estados Unidos eles exportam muitos serviços em detrimento do comércio. Então, teoricamente, acabaria equilibrando as coisas. Os americanos não concordam e falam de uma relação historicamente injusta, de uma União Europeia altamente protecionista e por isso precisa dessas tarifas. O acordo firmado entre os dois países, ou as duas organizações, fala, dentre outras coisas, que a União Europeia vai ter que investir 600 bilhões de dólares no mercado americano, parecido com o que os japoneses fizeram, que prometeram também investir dinheiro nos Estados Unidos na criação de empresas, criação de empregos, movimentação de capital nos Estados Unidos. Fala também da compra de combustíveis americanos, mesmo que esses combustíveis sejam mais caros do que os vindos, por exemplo, do Catar, do Irã, da Rússia, que continua comprando a União Europeia, tá? Gás dos russos. Fala também, galera, de tarifa zero
para produtos que os americanos considerem como estratégicos, como aeronaves, fármacos, dentre outros que ainda não foram totalmente especificados, e também fala de uma tentativa de fazer com que a União Europeia reduza ainda mais as tarifas no futuro, ou seja, uma série de promessas de um escancaramento de tarifas que vão ser reduzidas de 30% para 15% só, e isso sendo tratado como se fosse uma concessão do Trump. Por que eu falo para vocês que talvez isso não vá para frente? Porque a visão que isso transparece para o mundo, de verdade, tá? Estamos falando de uma União Europeia que foi criada dentro de um contexto geopolítico. Claro que ela foi criada como ela é hoje em 92, Tratado de Maastricht, né? Mas a União Europeia, ela vai surgir com Benelux, depois a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, mercado comum europeu. Toda essa evolução a gente pode tratar de maneira bem simples, bem resumida, porque a Europa foi o centro político, econômico, geopolítico do mundo, desde ali, vamos colocar século XII, século XIII, com a abertura do Mediterrâneo, as cidades italianas, passa pela Península Ibérica durante as grandes navegações, depois a navegação holandesa, depois a primeira Revolução Industrial com os ingleses, a Prússia na segunda Revolução Industrial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo está dividido não mais com o centro na Europa Ocidental, e sim União Soviética e Estados Unidos. Como que a Europa achou uma chance de sobreviver enquanto grande potência geopolítica e influenciar economicamente, culturalmente e politicamente o planeta? A partir de uma união, a partir de uma interligação de mercados. É daí que surgem os princípios, os primórdios do que a gente vai chamar, depois, na década de 90, como a União Europeia pós-Tratado de Maastricht. Ou seja, os europeus, eles guardam de fato um certo resquício, um certo remorso, vamos colocar assim, desse imperialismo americano, dessa pujança americana sobre os europeus. Para grande parte dos políticos europeus, ver um acordo em que a União Europeia está baixando a cabeça, aceitando tarifas de 15%, colocando tarifas zeros em produtos que os americanos consideram estratégicos, e com a União Europeia sendo obrigada a investir 600 bilhões de dólares no mercado americano, senão não fecharia um acordo, é visto como vexatório, principalmente para uma direita em ascensão europeia, uma direita nacionalista eurocética. A própria Marine Le Pen, por exemplo, na França, falou que o acordo foi um fiasco político, econômico e também moral, alegando que os próprios britânicos, o Reino Unido, que é um país isolado, tem muito menos importância para os Estados Unidos do que toda a União Europeia, conseguiram um acordo melhor. Os japoneses conseguiram um acordo melhor. Esse acordo humilhou os europeus. Mostra que os Estados Unidos têm a Europa nas mãos no momento em que quiser. Claro, a Europa, e realmente talvez seja verdade, do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, mas politicamente pegou mal. O próprio Friedrich Merz, por exemplo, que é o chanceler da Alemanha, colocou que ele não pode dizer que ele está satisfeito com o resultado. Eu estou apenas constatando um fato. Nas condições atuais, era impossível conseguir algo melhor. O Viktor Orbán, da Hungria, que a gente sabe que é considerado como o patinho feio, né, da União Europeia, tanto ele como o Robert Fico da Eslováquia, fez questão de desdenhar da Ursula von der Leyen, colocando que o Trump comeu a Ursula von der Leyen no café da manhã. Não no sentido, né, enfim, no sentido de jantou, imitando aí, né, jantou em cima da Ursula von der Leyen, colocando, inclusive, que a Comissão Europeia não tem nem capital nem exército, e que ele queria saber quem que vai pagar esses 600 bilhões de euros, ou de dólares, que foi prometido de investimento nos Estados Unidos. Porque a Hungria não vai ser. Porque a Hungria não vai se dispor a se humilhar frente aos americanos, como foi representado pela Ursula von der Leyen. Ou seja, penso eu, tá, que esse acordo, se de fato ele sair, isso pode abrir espaço para que essa centro-direita ou a centro-esquerda que aceita esse tipo de acordo abra espaço para o crescimento de uma direita nacionalista eurocética ou até mesmo para que socialistas que criticam essa postura de subserviência da Europa em relação aos Estados Unidos façam críticas a esse acordo. Muito possivelmente ele deve ser aprovado. A Ursula von der Leyen, ela conta com grande apoio, pelo menos por enquanto, do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu e de grande parte dos países da União Europeia, mas de fato é um acordo que, primeiro, machuca um pouco o Brasil. O Brasil talvez contasse, né, com uma falha no acordo Mercosul, aliás, União Europeia e Estados Unidos, até para acelerar o acordo Mercosul-União Europeia, e talvez represente uma possibilidade de um nacionalismo crescente no continente europeu. Acha, pessoal, que o acordo foi muito ruim para os europeus e que o Trump está mandando bem nas negociações? Deixa aí nos comentários. E lembrando, tá, que por mais que ele tenha conseguido, o Trump,
Bons acordos com o Japão, bons acordos com a Indonésia, bons acordos, por exemplo, em negociações, né, com alguns países como o Reino Unido, como a União Europeia agora, eu diria que mesmo assim, uma pulga atrás da orelha está sendo colocada nesses países por uma busca de diversificação de mercados. Você confiaria nos Estados Unidos, depois ele aplicar uma tarifa de, enfim, ele falou hoje, né, o Trump, que vai ser de 15% a 20% a tarifa básica, mas que pode aumentar de acordo com alguns agravantes. Imigrantes, fentanil, participação dos BRICS, né, dentro, o Brasil é 50%, por exemplo, dentre outros agravantes. Ou seja, o mundo, mesmo com as parcerias, os acordos, podem tentar reduzir a dependência que tem frente aos Estados Unidos. Enquanto isso, a principal negociação para os Estados Unidos, que por enquanto não foi acordado, só foi suspenso, foi prorrogado, que é a negociação entre Estados Unidos e China, ainda está vigorando. A gente tem hoje um acordo, né, na verdade uma negociação que está sendo feita ali em Estocolmo, na Suécia, porque teoricamente o prazo vence agora, no dia 12 de agosto. A partir do dia 12 de agosto voltam aquelas tarifas de 145%, 125% prometida pelos Estados Unidos e pela China. O que a gente tem pela mídia chinesa e pela própria mídia americana é que não deve sair um acordo hoje. Na verdade, deve sair um acordo, mas na verdade um acordo de prorrogação. Ou seja, Estados Unidos e China vão prorrogar esse acordo, essa redução provisória das tarifas durante mais 90 dias para realizar ainda mais negociações. A gente teve, por exemplo, Trump colocando que, na verdade, ele está muito próximo de um grande acordo com os chineses. Falou isso antes da cúpula com a Ursula von der Leyen, que assinou esse acordo com a União Europeia, e o próprio os Estados Unidos, anunciado pela Financial Times, suspendendo restrições às exportações de tecnologia para a China, como uma amostra que estaria disposta a negociar de maneira mais efetiva com os chineses. Pode perceber que o Trump ele conseguiu crescer, por enquanto, para cima de todo mundo, excetuando para cima dos chineses. Os chineses têm os minerais terras raras, que deixaram os Estados Unidos um pouco mais calmos na negociação, e querendo ou não, pessoal, hoje a indústria chinesa sustenta grande parte do modelo de consumo dos Estados Unidos. Taxar em 145%, que inviabiliza o comércio com a China, que é o maior parceiro dos Estados Unidos comercial, acho que pegaria muito para a sociedade americana, e aí o Trump achou melhor, né, dar uma renegociada aí nas tarifas. Professor, então a União Europeia foi obrigada a submeter aos anseios do Trump, o Japão aparentemente também, todo mundo está aceitando. A China não, né? E o Brasil? O Brasil, eu diria que está numa situação complicada porque a gente demonstra estar querendo negociar. O Alckmin telefonou para o Howard Lutnick, tivemos uma comitiva aí de 9 senadores que viajaram em direção aos Estados Unidos e não conseguiram, eles foram inclusive num recesso parlamentar, né? Por enquanto não conseguiram agenda com pessoas importantes dos Estados Unidos. Alega-se, parte da mídia brasileira, é que eles não querem mostrar para que o Eduardo Bolsonaro, para que o Paulo Figueiredo não vejam a agenda, não queiram boicotar, não sei se é verdade ou não, tá? Mas por enquanto eles conseguiram somente com a embaixadora do Brasil, fizeram uma reunião entre eles e também querem se reunir com parte ali do setor privado americano. Mas assim, de figuras importantes, nem de parlamentares por enquanto essa comitiva de senadores conseguiu. Espero que consiga pro bem, claro, da economia brasileira, né? Mas por enquanto se mostrou ineficiente. O Alckmin também não conseguiu grandes avanços. A gente teve, por exemplo, o Mauro Vieira hoje indo em direção aos Estados Unidos. A justificativa oficial não é participar de algum tipo de cúpula em Washington para discutir as tarifas, e sim em Nova York, né? Para a cúpula que rolou da solução de 2 estados, mas o Mauro Vieira já se disponibilizou. Olha, se for preciso, claro que eu aceito negociar com os Estados Unidos, mas só se houver algum tipo de abertura de agenda por parte dos Estados Unidos. E sendo sincero, aparentemente não há. O Trump deixou claro naquele momento que não ia negociar com o Brasil, colocou que não vai ter o adiamento das tarifas para os outros países, talvez só com a China, e muito possivelmente as tarifas de 50% devem entrar no Brasil. Ou seja, é muito difícil o Brasil conseguir negociar, porque aparentemente o Trump só aceitaria negociar se algumas pautas fossem respeitadas. A anistia para o Bolsonaro e algumas das suas lideranças mais próximas. O Brasil fala, né, que uma coisa é poder executivo, outra coisa é poder judiciário. E se o executivo brasileiro interferisse no judiciário, seria uma configuração, uma mistura de 3 poderes, que o presidente não pode fazer isso.
A questão de talvez reduzir essa pauta, essa retórica de desdolarização, também não acho, cara, que o Brasil vai fazer, porque o Brasil vem no movimento ali de aproximação com os BRICS, diversificação de moedas e tal, e questões relacionadas, talvez uma abertura econômica maior ainda para os Estados Unidos. Não que o Brasil seja tão liberal assim, né? Mas é porque a gente já tem um déficit comercial com os americanos. Então o Brasil aceitaria talvez negociar na questão comercial, aceitar algumas sobretaxas, mas assim, de interferência em abandonar os BRICS, ou talvez anistia a figuras políticas brasileiras, eu acho que não vai rolar, hein? Por isso, acho que a tarifa deve passar a valer a partir do dia 1º de agosto. Até por isso, o Celso Amorim, que não é o nosso chanceler, mas eu diria que assim, o Mauro Vieira é o cara político, o cara ideológico da nossa chancelaria é o Celso Amorim. O Celso Amorim, ele deu uma entrevista também para a mídia ocidental, colocando que nem a União Soviética faria o que os americanos estão fazendo com o Brasil. O Mauro Vieira deixou claro que essa tentativa de interferir em assuntos internos não tem precedentes dos Estados Unidos nem na história dos tempos coloniais. E, aliás, o que está acontecendo apenas vai reforçar a nossa relação com os BRICS, porque a gente não quer depender de um único país. E, cara, vamos ser sinceros? Talvez seja isso não que o Brasil esteja colocando, mas que o próprio mundo vai colocar no futuro. Os Estados Unidos hoje, tendo dólar como moeda internacional, ele consegue aplicar sanções. E que nem eu falei para vocês, aplica sanções contra a Rússia. Ah, professor, mas a Rússia merece porque invadiu a Ucrânia. Não estou discutindo mérito, estou discutindo o método da questão. Os Estados Unidos têm poder de congelar ativos e aplicar sanções, porque interessa a eles. Talvez você julgue que o caso da Rússia seja uma sanção justa, né? Começou a guerra, tal, beleza. E se no futuro for porque o Brasil não aceita, por exemplo, não desdolarizar? Aí sanciona a gente. E se o Brasil, por exemplo, sei lá, alega que está... Uma das coisas que a seção 301 tá investigando é a questão da pirataria, é a questão da 25 de março, é a questão do PIX, é a questão do desmatamento, da corrupção. Imagina que ele resolve sancionar a gente e congelar ativos brasileiros. E aí, galera? O que a gente faz? A gente utiliza somente o dólar como essa moeda internacional, entende? Então talvez o processo do Trump, não só com o Brasil, é principalmente com o Brasil, mas com os outros países do mundo, acelere um processo de maior independência dos Estados Unidos, apesar de em curto prazo eu achar que o Trump está fazendo bem, entre aspas, para a economia americana, porque está conseguindo acordos vantajosos. Mas em longo prazo pode perder uma estratégia super importante para os anseios americanos, que é a dependência gigantesca que o mundo tem do dólar. O Celso Amorim falou também que quer diversificar mercados não somente com a China, mas com outros países. Falou, por exemplo, de acelerar o acordo com a União Europeia, que o Canadá também buscou algum tipo de acordo e que vai ser uma tentativa do governo brasileiro em buscar mais parcerias com a América do Sul, ou seja, o reforço do Sul Global. Ele até colocou que ele entende que país não tem amigos, em sim interesses. Acho que o Celso Amorim tá vendo muito meu vídeo, hein, galera? Porque tô brincando, né? A presunção aqui. Mas porque eu sempre falo isso, né? Que país não tem amizades, país tem interesses, não existem amigos em geopolítica. Que ele sabe que país não tem amigos, que eles têm interesses. Mas que dentro dessa premissa, o Trump não tem nenhum dos dois. Ele só tem desejos. E desejos que estão destruindo a economia global. Ou seja, galera, se no começo eu achei que talvez os Estados Unidos fosse usar a gente como exemplo, mas que aceitaria fazer algum tipo de negociação, eu confesso que agora acho que o Brasil vai ser usado como exemplo, mas como exemplo de fato que vai sofrer com as taxas de 50% em cima do comércio internacional. Além disso, galera, tivemos também o Trump fazendo declarações polêmicas junto ao Keir Starmer, só que sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Ele está cansado, falou que o Putin está decepcionando. Na prática, resumindo bastante, ele colocou que aquele prazo que ele tinha colocado de 50 dias, ele vai reduzir, porque ele sabe que no final vai acabar dando a mesma coisa do que se fosse, e aí palavras dele, tá? Se a gente reduzisse para 10 ou 12 dias. A partir de hoje, que deve ser o prazo que ele vai estabelecer. Ele colocou que ele tinha feito acordos com o Putin, já tinha conversado com a Melania Trump, quando de repente o Putin vai lá e faz ataques a cidades. Então não dá para confiar no Putin. Até colocando que a partir de agora ele não tem mais confiança, não tem mais necessidade de ficar negociando. Um repórter perguntou, né? Pô, e quando que vai ser a próxima cúpula? Ele falou, não sei mais se eu tenho tanta vontade assim de conversar com o Putin. Tá certo que, mais uma vez, nas questões geopolíticas não dá exatamente para escrever com caneta o que o Trump fala, porque ele fala uma coisa, volta atrás, enfim. Teoricamente, uma reunião pode acontecer no comecinho de setembro, ali na China, quando a China comemora os 80 anos do dia da vitória da expulsão do exército japonês das suas terras no final da Segunda Guerra Mundial. O Putin vai estar lá,
o Trump foi convidado e ele falou que cogita ir, ou seja, podemos ter uma cúpula trilateral entre Putin, Xi Jinping e Trump na China, em meio às comemorações dos 80 anos aí da libertação dos chineses frente aos japoneses. Só que, quando o Trump falou isso, a Rússia já respondeu. E quem é velho de guerra sabe o que eu tô falando. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia de 2008 até 2012, e também, hoje, um dos conselheiros, né, de segurança do Putin. Ele deixou claro ali, ó, o Trump está jogando o jogo do ultimato com a Rússia, 50 ou 10 dias. Deixa bem claro, a Rússia não é Israel, muito menos o Irã. Cada novo ultimato é um passo em direção à guerra, e não entre Rússia e Ucrânia, mas sim entre Rússia e o seu país, Trump, os Estados Unidos. Não siga o caminho do Sleepy Joe, né? O Sleepy Joe e a maneira pejorativa como o Trump chama o Biden, como a Rússia também, né, se refere ao Joe Biden. Lembrando que os Estados Unidos voltaram a aceitar ceder armas para a Ucrânia. Cuidado, não é que os americanos estão dando ele as armas, mas os países europeus que repassarem os seus sistemas de defesa Patriots vão poder comprar com prioridade esses sistemas dos Estados Unidos. Para o Trump, convenhamos que também é sensacional, porque ele apoia a Ucrânia e ainda não perde dinheiro e consegue vender os seus armamentos para, gerando impostos, movimentando a economia. E é óbvio, cara, que isso vai no sentido contrário ao que a Rússia gostaria, né, que seria um bloqueio maior em relação às armas. Dmitry Medvedev, que ameaçava a Terceira Guerra Mundial, enfim, quase todos os dias no governo Biden, voltou a fazer ameaças agora também no governo Trump. E para finalizar, pessoal, como eu trouxe para vocês que ia acontecer, viu? A gente fez a análise correta aqui. Houve o anúncio de um cessar-fogo entre Tailândia e Camboja a partir da meia-noite do dia de hoje, claro, no horário local, né, deles lá. Foi um acordo que foi mediado pela Malásia, como eu trouxe para vocês, ASEAN, que é o bloco político e econômico ali de parte dos países do Sudeste Asiático, e houve a intermediação dos Estados Unidos, o Trump ameaçando não tirar as taxas de Tailândia e Camboja se não aceitasse negociar, e também da China, que é uma aliada econômica da Tailândia, mas é uma aliada também militar e econômica do Camboja, principalmente. Tanto que na cúpula, na reunião, os filipinos estavam ali, né? Tailândia, perdão, estava mais próxima dos Estados Unidos, e é que a Filipina também é aliada dos Estados Unidos. A Tailândia é mais próxima dos Estados Unidos e o Camboja é mais próximo dos chineses. Aparentemente as tropas voltarão, eles vão estabelecer algum tipo de acordo, falaram palavras muito bonitas, que estão felizes, enfim, né? E como eu trouxe para vocês, não interessava para ninguém. É uma região de alta pujança econômica, novos velhos tigres asiáticos, uma região que hoje monopoliza o principal centro do capitalismo, principalmente o capitalismo produtivo, ou seja, o capitalismo industrial do planeta, é uma região de grande turismo, que é um dos grandes pontos ali que recebe investimentos estrangeiros. Ou seja, muito possivelmente haveremos ali um apaziguamento das relações no Sudeste Asiático. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.